Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia da Ilustração ou Iluminismo, que ocorreu de meados do século XVIII ao início do século XIX. Os pensadores modernos consideraram que a natureza possui uma estrutura matemática e que matemática é a forma perfeita do conhecimento, modelo para a filosofia. Esse lugar dado à matemática pode ser observado nos jardins do Palácio de Versalhes, na França, concebidos no século XVII como perfeição geométrica. Esse período também crê nos poderes da razão do iluminismo, chamada de as luzes, por isso o nome iluminismo. O iluminismo afirma que, pela razão, o homem pode lutar contra a tirania e conquistar a liberdade e a felicidade social e política. A razão é capaz de aperfeiçoamento e progresso, e o homem é um ser perfectível capaz de aperfeiçoar-se. Do medo e dos preconceitos religiosos, sociais e morais, graças ao avanço das ciências, das artes e da moral. O aperfeiçoamento da razão se realiza pelo progresso das civilizações que vão das mais atrasadas, também chamadas primitivas ou selvagens, às mais adiantadas e perfeitas na visão da maioria de seus filósofos, as da Europa Ocidental. A diferença entre natureza e civilização. A natureza é o reino da necessidade, das leis naturais, universais e imutáveis, enquanto a civilização é o reino da liberdade e da finalidade proposta pela vontade livre dos próprios homens em seu aperfeiçoamento moral, técnico e político. Na natureza, as coisas e acontecimentos não podem ser diferentes do que são. Na civilização, os fatos e os acontecimentos podem ser diferentes do que são, porque a vontade humana pode escolher entre alternativas possíveis. Nesse período há grande interesse pelas ciências, que operam com a ideia de transformação progressiva ou de evolução, em especial a biologia. Há igualmente grande interesse e preocupação com as artes, na medida em que elas seriam a expressão por excelência do grau de progresso de uma civilização. Tenho aqui uma obra a folha de russo do primeiro tomo da Enciclopédia ou Dicionário das Ciências, das Artes e dos Ofícios, que foi escrito entre 1751 e 1772 e organizada por Diderot e D'Alembert. Os filósofos do iluminismo francês consideraram possível escrever uma obra que contivesse todas as grandes realizações humanas no pensamento, na moral, na política, nas artes e nas técnicas, nas ciências, e as diferenças entre as civilizações. Data também desse período o interesse pelas bases econômicas da vida social e política. Na reflexão sobre a origem e a forma das riquezas das nações, cria-se uma controvérsia sobre a qual é a fonte de maior importância. A agricultura, ou a natureza, corrente fisiocrata, difícil da natureza, cultivada pela agricultura, ou o comércio, corrente mercantilista de mercado, o trabalho, como queria o Adam Smith. Os principais filósofos do período foram Voltaire, que viveu entre 1694 e 1788, David Hume, que viveu entre 1711 e 1776, o Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778, o Denis Diderot, que viveu entre 1713 e 1784, o Jean-Léon d'Alembert, que viveu entre 1717 e 1783, o Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804, o Fichte, que viveu entre 1762 e 1814, e o Schelling, que viveu entre 1775 e 1854. E dentro desse aqui tem o Adam Smith também, e o Kesden. Então, as consequências do pensamento iluminista: combate à tirania e busca pela instituição da democracia. As ideias do iluminismo foram decisivas, por exemplo, a Revolução Francesa de 1789, a crença na possibilidade do uso do uso de meios próprios da civilização para contornar e mesmo vencer as condições previamente dadas pela natureza. O progresso tecnológico seria acelerado com a Revolução Industrial. A dominação de outros povos: se por um lado cresceu a busca pela liberdade no interior dos países europeus, por outro usou-se a ideia de progresso das civilizações para justificar a dominação de povos africanos e asiáticos. Tem uma charge de 1882 de John Bull, personagem símbolo da Inglaterra, é representado como um polvo que abraça territórios ao redor do mundo, lançando os tentáculos pelo mundo. A crença na evolução: os seres se transformariam em melhores e mais perfeitos à medida que o tempo passa. Elaboração de teorias econômicas: a economia é uma ciência que explica a origem e as formas da riqueza. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.